Então vamos falar agora sobre aquilo que mais interessa para vocês, que é o folículo pilosebáceo. Este folículo pilosebáceo, afinal de contas, ele faz parte da epiderme ou ele faz parte da derme? Muitas pessoas confundem achando que o folículo pilosebáceo se originou na derme e na verdade não. Ele se originou na epiderme, porque ele tem uma invaginação da epiderme formando o folículo pilosebáceo nas primeiras semanas de gestação. A gente pode observar aqui esta camada da epiderme se invaginando e revestindo todo o folículo pilosebáceo. Então ele é formado pela papila, pelo bulbo, pela haste, pela glândula sebácea. Lembra que eu falei que todo o folículo pilosebáceo tem uma glândula sebácea junto, e pelo músculo eretor do pelo. Ele se repousa na derme e muitas vezes até na tela subcutânea, que é a região mais irrigada da nossa pele. Então ele aproveita dessa irrigação para manter a sua saúde e as suas células germinativas ativas. Qual que é a função do folículo pilosebáceo? Então olha que foto bonita aqui, né? Essa é uma microscopia. A gente tem o folículo pilosebáceo aqui, a glândula sebácea. Então este pelo aqui, ele está já saindo, mas à medida que ele sai, já tem uma formação de um outro pelo aqui. Vocês vão ver quando eu falar de ciclo do cabelo, que esses pelos eles vão se renovando a cada instante, a cada ciclo. A função dos pelos é uma função de proteção contra atrito, é uma função de proteção contra as radiações solares, né? Os nossos cabelos, aquelas pessoas mais calvas, têm menos proteção. Tem uma função de proteção térmica. Quando a gente sente frio, os pelos acabam se levantando porque o músculo eretor se contrai, e toda vez que o músculo eretor se contrai, ele também produz energia para manter a nossa temperatura. É importante isso. Mas eles acabam se levantando e formando um colchão de ar, impedindo que a gente perca calor. Aumenta a sensibilidade tátil, porque quando algum inseto, por exemplo, pousa em cima do nosso pelo, a gente consegue perceber. Além disso, ele serve de filtros para algumas regiões, por exemplo, das nossas narinas, proteção, os nossos cílios para os nossos olhos contra a poluição. Então, ele tem uma função importante. Eles são encontrados em quase toda a superfície do corpo, só que de tamanhos diferentes, coloração diferente e espessura também completamente diferente. Quando a gente fala assim do nosso folículo, o que é a raiz e o que é a haste? A raiz é tudo aquilo que está implantado na pele, aquilo que a gente não vê. E a haste é tudo aquilo que a gente vê. Olha só como ele se forma. Não falei que ele se forma nas primeiras semanas de vida? Então lá para a 12ª semana, lá no feto, já começa a ter a invaginação da pele, que é uma invaginação da epiderme, formando aqui até se formar o nosso folículo pilosebáceo. E ele se forma completamente entre a 23ª e a 28ª semana de gestação. Então é bem no início da gestação. E nesta semana ele já tem todas as estruturas, inclusive a glândula sudorípara. Quais são os segmentos do nosso folículo piloso? Se atentem aqui. Ele é dividido em várias partes. É importante vocês prestarem atenção porque essas partes vão tem uma função específica no nosso ciclo do cabelo. Essa parte bem superior, da superfície da pele até a glândula sebácea, a gente tem o infundíbulo. Então aqui é a porção do infundíbulo. Da glândula sebácea até o músculo, a inserção aqui do músculo piloeretor, a gente tem o istmo. E esta porção infundíbulo-istmo
a gente chama de segmento superior ou segmento permanente. E eu vou voltar a falar deles daqui a pouco. Essa porção inferior ou segmento transitório é formado pelo talo e pelo bulbo. O talo é do músculo piloeretor até a franja de Adamson. E o bulbo é da franja de Adamson até a papila, que é a região germinativa, que é a região viva do nosso folículo pilosebáceo. Se a gente observar aqui, olha só que bacana, aqui embaixo está a papila dérmica, que é onde tem a proliferação celular, que é onde ocorre mitose de queratinócitos, de melanócitos. Que envolve a papila é a nossa matriz. Essa parte gordinha é o nosso bulbo. Então aqui as células estão se proliferando e quando a gente terminar aqui falar da microanatomia e da anatomia do folículo, vocês vão ver um vídeo observando essa proliferação do folículo pilosebáceo. E ela para essa proliferação bem aqui na franja de Adamson. E aqui todas as células produzidas aqui são empurradas aqui para fora. Aqui dentro a gente chama de acrotríquio, bem dentro do folículo piloso. E ele é dividido em várias camadas. Então observem aqui. A gente tem a medula já formando nessa camada de matriz, o córtex e a cutícula. Já aqui embaixo, no folículo pilosebáceo. E esse folículo pilosebáceo, nessa camada aqui germinativa, a papila dérmica, ela entra aqui vasos sanguíneos para nutrir essas células, para levar oxigênio para essas células para elas poderem se reproduzir e ficarem vivas. Olha só essa rede vascular aqui, entrando bem aqui na papila dérmica, dando todos esses nutrientes para ela. Além disso, essa papila dérmica ricamente vascularizada, ela também tem uma inervação aqui no bulbo. E essa inervação, ela vai regular o ciclo dos cabelos por mediadores químicos. O que são os ciclos do cabelo? É o ciclo de crescimento e nascimento do cabelo. Vamos ver de novo aqui essas estruturas. Aqui está a matriz, né? Aqui está a franja de Adamson. Aqui tem uma estrutura chamada bulge, não bulbo, e sim bulge, que é bem na inserção do músculo piloeretor. E a gente tem aqui ao lado essa região aqui, que é a região proliferativa aumentada. Então aqui a gente já vê o eixo capilar sendo formado aqui pela matriz. Então a gente vê a medula bem aqui no centro, o córtex e a cutícula, a bainha radicular interna. Essa bainha radicular ela é formada também por várias camadas e ela dá o eixo do cabelo. Ela é como se fosse um molde por onde o cabelo vai passar. E a bainha reticular externa, que está em contato direto com a membrana basal da epiderme. Vamos voltar aqui naquela estrutura que é muito importante, que é o bulge. O bulge, aqui a gente tem uma saliência, ou bulge, ó, bem próximo da inserção do músculo piloeretor, que é o bulge, que são depósitos de célula-tronco. É dessas células, desta estrutura muito importante, que é estimulada por neuromecânicos, estímulos neuromecânicos, que vai produzir uma atividade renovadora para o folículo, né? Então, se ele subir, vai ser uma renovação para a pele, se descer, vai ser uma renovação de um novo pelo, de um novo cabelo se formando. Aqui a gente percebe esse movimento. Então, os estímulos neuromecânicos são dados numa determinada momento do ciclo do cabelo. Ele deposita uma célula-tronco aqui na matriz, na papila dérmica, que ela começa a se reproduzir e formar um novo cabelo. Se ela subir, ela vai formar células
para a glândula sebácea ou então para as células da epiderme. Ele é muito importante, ele tem que estar preservado. Em algumas patologias, se ele estiver extremamente inflamado, ele não se conseguir regenerar desse processo inflamatório, ele pode desenvolver uma alopecia bem importante, que muitas vezes pode ser chamada de alopecia cicatricial. Então, no curso de alopecias, vocês vão entender o que é uma alopecia cicatricial e não cicatricial.